Boa tarde. Continuando a aula anterior, começarei por dizer que, por manifesto lapsus, não ficou gravado a demonstração que eu tentei fazer relativamente ao e-learning, ao curso de internacional, onde vos falei da existência do programa, da bibliografia e dos sumários. Portanto, vou agora tentar demonstrar, fazer essa demonstração, apresentando-vos o e-learning, como podem ver aqui. Carregando o dossiê do universo curricular, vão encontrar exatamente os botões, digamos, para se dirigirem, para abrirem o programa, de que vos falei há bocado, que já encontramos aqui os programas sucinto e o programa desenvolvido. E estamos a falar ainda, hoje nesta aula, dos fundamentos e da evolução histórica, o conceito e fundamentos sociais do direito internacional, o conceito de direito internacional público, sociedade internacional e cooperação pacífica, comunidade internacional e sociedade internacional, etc., como podem ver neste plano, neste programa que vos é apresentado. Quanto à bibliografia, já vos disse que pusemos aqui uma bibliografia essencial, isto é, os livros que entendemos que são importantes para a leitura para o estudo dessa disciplina, sendo certo, como já vos disse, que o livro base será o meu livro, Vladimir Brito, Direito Internacional Público, Coimbra Editora, não a edição que está aqui de 2008, mas a edição de 2014, que é a segunda edição, e aqui está 2008 porque o sistema não me permite alterar a bibliografia ou corrigir até erros que possam ter sido dados ao escrever a bibliografia, mas já contactei com o administrador do e-learning com vista a permitir-me corrigir, digamos, essa edição, porque a edição é mais recente, e também para colocar a bibliografia complementar logo possível. Essa já estou autorizado e irei colocar em breve. Depois, quanto aos sumários, vocês também poderão, como já vos disse, ver os sumários que também constam aqui do programa. Aqui encontro os sumários das duas aulas teóricas, da primeira turma e da segunda turma, e oportunamente irei colocar os sumários desta aula. E é importante os sumários, como já vos disse, por a razão, com vista a poder localizar, digamos, nos vídeos das aulas online que estou a dar, poderão localizar exatamente o sumário da aula, ou seja, quando se coloca a segunda aula, fundamentos, conceito e evolução histórica e fundamentos do direito internacional, vocês já sabem, vão ver no sumário o desenvolvimento, enfim, das matérias que são dadas. Bom, posto isto, penso que nós podemos agora avançar para a questão da segunda parte dessa aula, de que vos falei, que seria um breve resumo de evolução histórica do direito internacional. O que se pretende aqui é que tenha uma noção de que de facto não se trata de um direito tão recente como se pretende fazer crer em alguns manuais do direito internacional, sendo que a sua fase, digamos, mais recente, a da fundação, como dizem alguns autores, é aquela que resulta, digamos, do seu aperfeiçoamento e da construção deste novo sujeito do direito internacional, que é o Estado, e com tudo que ele transporta consigo a nível das relações internacionais. Assim eu poderia dizer com o Dr. Serra, que passo a citar, que na realidade o direito internacional surge enquanto se estabelece relações, ou a partir do momento em que se estabelecem relações com certa estabilidade e permanência de grupos humanos, com poder, grupos humanos com poder de, estou a citar, de autodeterminação. Portanto, é evidente que esses grupos humanos com poder de autodeterminação originariamente eram pequenos grupos, isto é, as suas relações estavam dependentes da própria evolução enfim, dos sistemas de navegação e de transporte, de contacto entre as pessoas. Por outro lado, era um direito que se fundamentava essencialmente na existência da problemática da guerra e da paz, e no processo evolutivo desse pensamento foi um direito que foi sendo capturado, de certo modo, pelas várias religiões, pelos vários conceitos religiosos que se foram impondo à humanidade, e, portanto, a existência, digamos, dessa comunidade internacional de povos que foram surgindo, transportavam consigo, eram portadores das suas religiões e da sua mundovivência religiosa e cultural, e era esse mundo, digamos,
que acompanha a história da humanidade. Isto é, o direito internacional acompanha a história da humanidade sob a forma do direito internacional geral ou comum, isto é, o direito consuetudinário, e possivelmente vai se transformar também num direito escrito, num direito factício, mas com uma evolução muito mais lenta, como sabemos. Ora, portanto, a primeira grande forma de direito internacional que surge é o direito comum ou geral, isto é, consuetudinário, porque é a partir do costume internacional que vão sendo aceitas as regras que as comunidades nas suas relações vão estabelecendo, vão criando, e que têm um sentimento de obrigatoriedade jurídica de aceitar essas regras como se fossem regras jurídicas que se impunham a cada uma delas. Portanto, não se pode perder de vista que o pensamento jurídico em cada uma das fases, até ao século XIX, é um pensamento, até ao século XIX, até ao século XVI, essencialmente até ao século XVI, muito dominado pelas concepções religiosas, das várias religiões, e progressivamente vai-se libertando dessas concepções para se assumir, digamos, como um pensamento laico, um pensamento jurídico laico, e poder-se-á dizer que é nesse processo de libertação que se vai afirmando também como um direito internacional moderno, fundado por vários autores, normalmente da religião católica, do cristianismo e do cristianismo em geral, mas dominantemente da religião católica, que vai afirmando as regras fundamentais do direito internacional. Ora, o direito internacional na Ásia, por exemplo, nas antigas civilizações da Ásia Ocidental e da zona do Mediterrâneo, aparece como um direito que de facto regula as relações internacionais, aparece até nos códigos de Hammurabi e de Dario, o código de Hammurabi e de Dario, perdão, e outros textos que foram surgindo. O código de Hammurabi tem várias referências às relações entre os povos, mas o primeiro tratado que nos surge de uma forma, digamos, de tratado internacional, aparece 4.000 anos antes de Cristo, que é o tratado mais antigo que se conhece, que é um tratado celebrado na antiga Mesopotâmia, entre duas cidades de Lagash e de Umá, que pretendem regulamentar as questões fronteiriças e apontam como árbitro, digamos, o monarca, o rei de Messiline. É curioso porque aparece um tratado e uma primeira ideia de arbitragem para estabelecer e regulamentar questões fronteiriças. Ora, nesse tratado é importante porque é um tratado que resolve, digamos, esse problema e que tem uma antiguidade de 4.000 anos antes de Cristo. Para além deste tratado, encontramos outros tratados na Babilónia, o Império Babilónico, que também estabelece com o Egito e outros povos alguns tratados, bem como tratados estabelecidos entre o imperador Ramsés II e o imperador hitita Hattusil em 1292. Portanto, como podem ver, um tratado que estabelece um tratado de aliança e de paz e que previa a extradição de fugitivos e o apoio mútuo em caso de sublevações internas. Portanto, como podem ver, são tratados que já revelam, digamos, algum cuidado, concepções novas da aliança. Por outro lado, também, curiosamente, a intensidade das relações diplomáticas entre os povos da Ásia e da zona mediterrânica leva a que também se estabeleça um tratado importante entre o Império Babilónico e os egípcios, que estabelecem um primeiro, digamos, um acordo de escrita em que consagram a escrita cuneiforme como uma escrita comum e também estabelecem imunidades para os enviados especiais dos monarcas ou dos imperadores de um e de outro local. Portanto, esse tratado ficou célebre, porque é o célebre tratado de Tel el Armana, a cidade egípcia onde foi celebrado. Portanto, como podemos ver, já nessa antiguidade encontramos tratados de grande importância e com grande relevo para as relações entre povos, entre aquelas comunidades com poder de autodeterminação de que nos falava
de que nos falava Tuió Serra, e vamos verificar que essas relações, além de serem relações regulamentadas por direito comum ou geral, começam a ter nesses tratados a sua expressão jurídica internacional. A própria China também tem um direito internacional, como é evidente, muito influenciado pela filosofia dominante no Império Chinês, que era a filosofia budista. Já sabemos que de Confúcio, Confúcio, que é um grande filósofo que viveu entre 551 e 479 a.C., bem como o seu discípulo Lao Tse, que também viveu entre 395 e 305 a.C., contribuíram imenso para o desenvolvimento do direito internacional, mas contribuíram sob um ponto de vista mais filosófico, se quisermos, mas um ponto de vista filosófico que foi muito importante para um império que considerava todos os estrangeiros como cães bárbaros, mas quer Confúcio, quer Lao Tse, entendiam que, em primeiro lugar, deviam defender uma associação de Estados, dos Estados, entre aspas, não é? de comunidades com poder de autodeterminação existentes naquela região, defendem, digamos, a humanização da guerra, o respeito pelos contratos ou pelos pactos celebrados, o que é também importante no estabelecimento das relações internacionais entre os chineses e os outros povos, tanto mais que esse império teve sempre submetido a frequentes guerras internas e externas. Portanto, a filosofia confuciana e laoziana foram a filosofia desses dois grandes filósofos chineses foram importantes porque entendiam que, de facto, haveria sempre uma lei universal que determinava que as ações humanas deviam ser feitas para o bem e, portanto, as relações entre os Estados também deviam ser feitas entre os poderes públicos deviam ser, de diferentes comunidades deviam ser feitas também nesse sentido. A Índia também tem a sua expressão em direito internacional através da doutrina de Buda. O budismo foi importante, também uma filosofia que pugna pela humanização da guerra, pelo reconhecimento e pela proteção dos representantes diplomáticos, e, portanto, no Código Manu, que é um código, enfim, que é importante nessa época, estabelece que em caso de guerra devem ser respeitados as populações, em especial as populações mais fracas, como as camponesas, deve-se respeitar a agricultura, portanto não dar cabo dos produtos agrícolas, proíbe-se que a prisão de pessoas desarmadas, portanto o direito humanitário lá longe já começa a despontar e, portanto, o direito da guerra foi sendo moderado por forma a evitar, digamos, grandes sofrimentos desnecessários, sendo certo que é um país também que sofria, nessa época, como todos os territórios, grandes invasões externas. Já na Grécia, a Grécia também tem um avanço importante no direito internacional, porque cada cidade-estado era independente, como sabem, tinham as suas relações políticas ou militares de grande intensidade, e havia de facto toda um desenvolvimento de um direito internacional, que a doutora Serra chama de direito panilénico ou intra-hilénico, na exata medida que era um direito que resolvia os conflitos entre os povos hilénicos. No quadro desse direito que se criam as grandes ligas, as anfictionias de caráter religioso, a Liga de Delfos, a Liga de Delos, de Coríntio, que tem caráter militar, conhecida pelas sinmaquias, e, portanto, essas ligas são criadas por tratados que regulamentam, digamos, quer o aspecto militar, quer o aspecto religioso desses povos gregos. Também, grande importância foi a Liga de Peloponeso, dirigida por Esparta, como já sabemos, a Ático-Délfica, dirigida por Atenas, e finalmente a Liga de Corinto. Portanto, como vê, há aqui uma espécie de tratados de alianças que se vão fazendo e que se vão desenvolvendo, não é, ao longo das relações entre os povos gregos, que evidentemente, em virtude do comércio, produziram várias normas para regulamentar esse comércio,
e normas relativas à própria polis, portanto, à cidade, que permite, digamos, a emergência de um direito diplomático, de um direito do mar que pune e reprova a pirataria e, portanto, e mesmo um direito da guerra que, que tende a combater ou a não aceitar a barbaridade, a guerra bárbara, não é? E admitir a arbitragem como modo de solução pacífica dos conflitos, a declaração formal da guerra, o que era importante porque permitiria que os povos se preparassem para os conflitos armados e, portanto, a proteção e o respeito dos enviados dos países inimigos, das cidades inimigas, com vista a fazer a paz ou discutir enfim, os acordos de paz, o respeito pela neutralidade daquelas cidades dos santuários de cada um dos povos, e pelas propriedades divinas ou religiosas, não é? Respeito pelos mortos, pelos cadáveres, portanto, tudo isto gera, de facto, um acervo importante de regras jurídicas no quadro das relações pacíficas e belicosas entre as cidades-estados. Já quanto aos romanos, os romanos, o seu caráter imperial, tinham uma vocação menor para as questões do direito internacional e contribuíram, de certo modo, de uma forma menos intensa para essas questões. É claro que tinham os urgêncios de que já falamos, em especial depois de Caracalla ter considerado cidadão romano todos os povos que viviam no Império, esse urgêncio alargou-se rapidamente. Mas antes disso, sob o ponto de vista da guerra, tinham os jus feciales, isto é, havia um colégio de sacerdotes, os feciales, que eram ouvidos sobre a questão da guerra e antes de se fazer a guerra, com vista a saber se de facto Roma devia fazer aquela guerra. É claro que não tinham um poder de decisório de feito da guerra, mas o seu parecer, passa a expressão, sobre isto, sobre os tratados, sobre a declaração da guerra, os tratados de aliança e de paz, eram muito importantes para os responsáveis político-militares romanos de tomarem as suas decisões. É claro que Roma inventa, digamos, o Jurgêncio, com o seu prétor Peregrinus, também que era uma figura importante, que tinha por função administrar a justiça entre os estrangeiros e os romanos, mas com o alargamento, o Jurgêncio passa a ser, digamos, um direito interno também romano, não é? E não só aquele direito interno de Roma que se impõe aos outros povos, a partir de Caracalla, porque todos passam a ser, os que estão no Império Romano, como é evidente, passam a ser cidadãos romanos. Só que, sob o ponto de vista dos tratados, Roma tinha uma posição imperial. Fazia os tratados, os fedos équos, quando a sua situação político-militar não era mais favorável, com outra parte, portanto, tratados entre iguais, e, portanto, que aí debatiam e discutiam os tratados ao pormenor, e depois faziam os fedos iníquos, isto é, os tratados iníquos ou desiguais, quando dominavam um dado povo e impunham as regras obrigando a assinar os tratados. Portanto, essa prática dos fedos ecos et iníquos era uma prática comum na política internacional romana, dependendo, como é evidente, da entidade do parceiro, da outra parte no tratado. Se era uma parte que Roma não conseguia dominar, se era uma parte dominada por Roma. Também defenderam a arbitragem, que era importante, porque considerava-se a arbitragem, porque Roma considerava-se a si própria arbiter mundi, portanto o árbitro de todo o mundo, e portanto a arbitragem era uma prática que os romanos deviam assumir como titulares, como árbitros, para resolver todos os problemas do mundo, não é? A influência do cristianismo depois da aceitação oficial por Roma dessa religião foi muito tardia para provocar grandes movimentações, digamos, no direito romano. E, portanto, o direito romano acabou por ter, digamos, essa natureza, por não ter contribuído decisivamente para um direito internacional, para modernizar ou para desenvolver o direito internacional, mas teve essa contribuição que acabei de explicar. Já no mundo cristão, na comunidade cristã ocidental, da Idade Média, o que vamos verificar é que, de facto, há aqui o início de um grande desenvolvimento do direito internacional,
na exata medida em que, a partir do momento em que cai o Império Romano do Ocidente em 476, o que acontece é que Rómulo Augusto é deposto por Odoacro, não é? Os povos germanos ocupam, e o que acontece é que, a partir dessa altura, Teodósio divide o Império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, e até a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III, no dia de Natal dos anos 800, o Império Mundo Romano foi assolado por um conjunto de invasões e de conflitos, que não vamos aqui tratar. Ora, no Ocidente, Carlos Magno aceita ser investido pelo Papa, acaba por enfim, acabar com a velha questão com o papado, reconhece a superioridade do Papa, e ao reconhecer essa superioridade acaba por atribuir algum poder ao Papa sobre o Imperador, não é? E os imperadores romanos, o que acontece é que reconhece que aquele imperador, como legítimo imperador romano, como sucessor dos imperadores romanos, não é? O Papa acaba por reconhecer Carlos Magno como sucessor. Depois o Império de Carlos Magno divide-se entre os seus filhos, nomeadamente com Otão o Grande, em 936, e é nessa altura que o Império vai continuar uma luta contra o papado, portanto todo um conjunto de um processo longo que leva, digamos, a um velho conflito entre o Papa e o Imperador, até que na Concordata de Worms, 1122, certo, põe termo à certa questão das investiduras e o papado volta a afirmar-se como um poder temporal e espiritual de grande relevo a nível do Ocidente. O Papa agora afirma-se como o príncipe dos príncipes, o soberano máximo de toda a comunidade cristã, e, portanto, passa a deter um poder temporal. Ora, no que se refere ao poder temporal, mesmo na igreja, digamos, as lutas são contínuas, no sentido, como já tivemos a ver logo no início, com as teses de Marcílio de Pádua, de Ockham, no sentido de separar o poder temporal do poder espiritual. Isto é, a tendência já era fazer essa separação. De qualquer modo, é uma luta muito longa, que atravessa quase toda a Idade Média, e que vai também acompanhando a formação da sociedade hierarquizada própria da Idade Média e com ele as comunidades, digamos, com poderes públicos importantes, que são territórios fragmentados em toda a Europa, e que vai gerar, digamos, um conjunto importante de conflitos, mas o Papa continua a exercer um importante papel, na medida em que, no conflito entre os príncipes, a única autoridade verdadeiramente respeitada era o Papa. Ora, é no quadro desse desenvolvimento, quer social, em que o mundo caminha para a sociedade hierarquizada da Idade Média, e é no quadro desses conflitos político-militares e religiosos que o direito internacional vai ter, digamos, também um grande papel, porque vai sofrer um desenvolvimento muito importante, desde logo porque o Papa é o árbitro dos árbitros, portanto a arbitragem é conferida ao Papa, criam-se regras especiais relativamente ao direito diplomático, que tem um grande desenvolvimento nessa altura, em virtude da relação entre a República Cristiana e os Estados Islâmicos, não é? Vão gerar, digamos, uma rede de relações diplomáticas muito interessantes e muito complicadas, que contribuem grandemente para o desenvolvimento desse direito. O tráfico mercantil vai exigir um novo direito do mar, com o consulado del Mare e o Black Admiral, o Rol d'Orléans, no século XII. Portanto, tudo isto vai dar origem a um desenvolvimento muito grande da relação do direito marítimo, em especial no século XV, no início do século XV, em que se compila o direito marítimo, no chamado direito marítimo de Vichy, o direito das ANSAs, e com a formação do chamado Black Book of Admiralty, de inglês do século XII e XIII, como podem ver, quer dizer, um grande elemento do direito marítimo. Não é? A arbitragem é altamente desenvolvida,
já vimos exercida pelo Papa. A Igreja estabelece tréguas, a paz de Deus, as tréguas de Deus e a paz de Deus para os lugares sagrados, e os concílios passam a exercer um importante papel e funcionam como conferências, ou se quisermos, como congressos internacionais modernos, interferindo de facto e de direito na vida dos povos e nas relações entre os povos. Portanto, é nos finais da Idade Média, essencialmente, princípios da Idade Moderna, do Renascimento, que o direito diplomático que dá um novo salto com a diplomacia permanente, nas cidades italianas, nomeadamente em Veneza, em Milão, Veneza, e cria-se a figura, por exemplo, de um direito consular dos cônsules mercantis, isto é, os cônsules com jurisdição específica sobre as comunidades existentes, nomeadamente nas zonas portuárias, onde se exercia o comércio marítimo entre os povos, não é? E começa também a surgir progressivamente a ideia não só dos cônsules electos, mas dos cônsules misos, como iremos ver, a partir do momento em que, no final do século XV, o Estado começa a assumir a forma do Estado moderno, digamos, do Estado atual, e começa a assumir também o monopólio, digamos, da própria representação externa. Portanto, como podemos ver, é esse direito que regula, que se desenvolve para regular vários aspectos, quer da guerra, quer da paz, a neutralidade, a proteção dos estrangeiros, as ligas ou os tratados de aliança, como as ANSAs, a arbitragem, um direito diplomático que se desenvolve com o comércio nas repúblicas, em especial italianas, de Veneza, a Génova, Pisa, Amalfi, nas relações entre o mundo islâmico e o mundo cristão, da República Cristiana, formada pelas comunidades cristãs do Ocidente. Tudo isto gera, de facto, tem um impacto enorme no pensamento jurídico internacionalista, que vai ser dominado durante muito tempo pelas concepções cristãs ou do cristianismo. As concepções do cristianismo dominam a vida praticamente toda do Ocidente. Não é? É claro que também no mundo bizantino não deixa de haver influência greco-ortodoxa e eslavo-bizantina desse direito. Eu faço notar que a partir do momento em que o Império Romano do Oriente se afirma, ou cai o Império Romano do Oriente, melhor, o que vamos verificar é que Bizâncio é constituída como uma grande comunidade de povos de origem grego-ortodoxa e eslavo-bizantina, e, curiosamente, com a queda do Império, em 1453, o czar das Rússias, Ivan IV o Terrível, que está na base, de certo modo, também da ópera de Boris Godunov, da ópera de Mussorgsky. Boris Godunov, uma excelente ópera que representa, digamos, a queda do czar em toda a sua dramaticidade, o czar que era parente de Ivan o Terrível, mas Ivan o Terrível, digamos, assume, transforma, digamos, Moscovo na grande capital religiosa ortodoxa, consagra ele é coroado como o Grande Duque de Moscóvia, e o Metropolita de Moscou é elevado à categoria de patriarca independente, a partir de Ivan o Terrível, portanto, em 1540 e poucos, entre 30 e 40. E, portanto, aí começa, digamos, essa independência da Igreja Ortodoxa, e que se vai afirmar, não é? E como dizia o Teodoro Serra, que nessa altura, vou passar a ler, passou o Ivan, perdão, como dizia Verdross passou a considerar como o último refúgio da ortodoxia, a Rússia, assumindo a solução espiritual e política da Segunda Roma, enquanto a terceira Roma, sob forma de monarquia absoluta e bizantina. O czarismo, a partir de então, passa a integrar o sistema de Estados europeus. Bom, mas nesse império, digamos, greco-ortodoxo, eslavo-bizantina, se assim podemos chamar, no império que Ivan vai descer e vai controlar,
vamos encontrar de facto um grande desenvolvimento também do direito diplomático, e é no momento em que os enviados dos monarcas, nas relações com os outros povos, tinham de apresentar uma procuraticon, que era exatamente uma grande cerimónia oficial, em que o imperador, o czar, recebia, enfim, esse enviado, que lhe entregava essa procuraticon, no fundo era uma carta credencial, não é? E também passou a existir a comunicação entre as diplomacias através de notas que eram conhecidas por sacra ou pragmática. Portanto, temos aqui também um desenvolvimento do direito internacional, como é que se diz, direito diplomático, de grande importância enfim, para todo o mundo greco-eslavo. No que se refere ao mundo árabe, o que nós vamos encontrar também é um direito internacional fundado no Corão. O califa, que é o sucessor do profeta, detinha, digamos, um poder temporal e espiritual, tal como acontecia no Ocidente, e tinha por função espalhar, digamos, a lei de Deus Urbi et Orbi, através da Jihad, isto é, a Guerra Santa, que era um dever religioso, considerado um dever religioso, e, portanto, tinha de ser uma guerra contra aqueles que eram infiéis. Mas, de qualquer modo, essa guerra de um povo completo submetido ao Islão acaba por também permitir, digamos, algum elemento do direito internacional, suas relações com o Ocidente, como já vimos, porque a guerra também estava regulamentada entre os árabes de religião islâmica. Não podia executar mulheres, por exemplo, era proibido que executar mulheres, crianças, escravos, embora pudessem ser feitos reféns e vendidos, como era próprio da época, como escravos, mas também não podiam matar os negociadores da paz, portanto havia uma imunidade desses negociadores da paz, ou não podiam também matar os reféns, tinham de os respeitar, não é? Ora, as várias invasões e ocupações, enfim, que o Império Árabe foi fazendo, levou a que, digamos, a que uma comunidade de Estados muçulmanos e quadra de Islã se fosse espalhando e se fosse impondo, não é? E as relações entre o mundo arábico-islâmico e cristão, sobretudo na época dos cruzados, foram muito intensas e geraram exatamente um forte impacto entre esses povos, no nível cultural, artístico, literário, científico, filosófico, etc. E também no mundo do direito internacional, como iremos ver, estabeleceram regras muito importantes, nomeadamente nas relações diplomáticas entre esses povos. Portanto, é, digamos, este o desenvolvimento do direito internacional que vamos encontrar até a Paz de Westfália, em 1648, que é um momento determinante, digamos, na formação do direito internacional e na relação entre os povos, nomeadamente os povos cristãos, os príncipes cristãos europeus. Portanto, na próxima aula falaremos do direito internacional a partir da Paz de Westfália até à atualidade. Paz essa que foi em 1648. Portanto, façam agora o estudo desta matéria para terem uma noção dessa evolução histórica e de importância que ela tem para a formação do direito internacional moderno, e a partir desse vosso estudo poderemos depois nas próximas aulas, quer teórico-práticas, debater as questões, levantar problemas, discuti-las e ver se de facto há alguma dúvida que deve ser dilucidada em tempo útil, por forma que vocês possam compreender a matéria. Muito obrigado, boa tarde, até à próxima aula.